Olá pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou professor universitário e pesquisador já faz mais de 15 anos e uma coisa que eu reparo repetidamente em vários alunos, conversando com alunos, orientando alunos, escrevendo artigos científicos nacionais e também internacionais, uma coisa que eu vejo nos alunos é que existe às vezes uma certa dificuldade, uma indefinição para escolher qual é o assunto do seu trabalho, da sua monografia, da sua dissertação de mestrado, às vezes até da sua tese de doutorado, né? É um momento importante você escolher o que você vai fazer, com o que você vai trabalhar, né? Então, às vezes isso não é tão fácil assim, né? Às vezes algumas pessoas ficam perdidas. Então, eu achei importante dar umas dicas com base nessa experiência que eu tenho. Então, a primeira coisa é você trabalhar com antecedência. Não deixe para escolher o tema do seu trabalho, do seu TCC, da sua monografia, em cima da hora que você se matriculou, já está ali, tem que começar. Comece a pensar nisso com mais antecedência. Se você puder ter um tempo para explorar o assunto, conversar com pessoas diferentes e ler bastante, isso vai te ajudar. A ciência, a pesquisa, o trabalho acadêmico, universitário, ele não combina com muita pressa, sabe? Tem uma pressão natural, mas não combina com muita pressa. A segunda dica é que é muito importante você gostar do assunto que você escolheu, que você vai escolher, né? Tem que ser um assunto que te diga alguma coisa, que te desperte um interesse. Então é muito importante que seja um tema, que seja um assunto que você goste, que você diga que interessante, que você tenha vontade de fazer, né? Que você, mesmo quando você estiver cansado e com pressão, você tenha vontade de fazer ainda mais. E aí você escolhe o tema geral, a área, o assunto geral. Escolhe esse assunto, o assunto que você gosta, que você tem atração, tá? Então, vale conversar com várias pessoas, né? Vale ler muita coisa e vale você perceber ao mesmo tempo o assunto, se você gosta, é ao mesmo tempo um assunto que tenha utilidade, que você perceba que aquilo vai contribuir, pode contribuir para uma causa maior. Na vida, faz muita diferença no dia a dia a gente perceber, a gente ter a ideia de que o que a gente faz tem uma utilidade para uma coisa maior, sabe? Para uma causa maior. Então ajuda muito na sua motivação pessoal se você tiver a ideia de que aquilo é uma coisa necessária. É uma coisa que é necessária para as pessoas entenderem melhor alguma coisa, sabe? E aqui vem o próximo passo necessário, que é a chamada revisão bibliográfica ou revisão de literatura. Isso é de uma importância impressionante. Você, uma vez que definiu o tema, mais ou menos, a área, né? A área do seu interesse, você então começa a revisar a literatura que existe sobre aquele assunto. Você precisa reunir, procurar artigos publicados em revistas especializadas, livros, capítulos de livros, eventualmente, não de preferência muito, teses e dissertações já feitas naquela área, e você precisa ler muito. Estudar e fazer pesquisa é gostar de ler muito tempo, tá? Então, ponha isso na cabeça. Ler não é uma coisa que você vai sentar, ler rapidinho e parar. Você vai ficar horas e horas e dias, semanas lendo, tá? E você vai saber bastante de um assunto. É importante você ter em mente que você não vai ler tudo que existe, porque é impossível, na maioria das vezes, né? Você deve ler as obras clássicas, você deve ler as coisas mais recentes, as coisas mais polêmicas, tá? Uma fonte para isso é o Google Acadêmico, não é o Google comum, é o Google Acadêmico. Põe lá, escreve no próprio Google, você escreve Google Acadêmico, você vai encontrar o link. E ali dentro é um Google especializado em pesquisas de assuntos acadêmicos. Então você põe ali as palavras-chave e você vai encontrando. À medida que você for lendo, você também vai ver dentro das próprias referências que você for lendo, citações a outras que foram importantes e você vai buscando também. Também é importante o seu professor, o seu orientador, te passar dicas de materiais que ele acha chave para, ele ou ela, né, acham chave para você entender a área. Né? Qual o objetivo disso? É você saber o que é que se sabe daquele assunto e o que é que não se sabe. Isso é chave.
O objetivo de você fazer a revisão bibliográfica não é só você saber o assunto, é você descobrir o que ainda não se sabe, né? Que em inglês chama knowledge gap, que é a falha do conhecimento. E por incrível que pareça, o aluno muitas vezes não sabe disso, mas o conhecimento é muito falho ainda. Tem muita coisa para ser entendida, descoberta, tem muita coisa sendo discutida. E aí você tem que descobrir aonde você vai inserir a sua visão, onde é que você vai inserir a sua contribuição para preencher um pouco aquela falha de conhecimento. E outra coisa, ler é anotar. Não leia sem anotar, tá? Porque você vai lendo e vai esquecendo os detalhes. Vai esquecendo onde viu. Então você pode perder a sua revisão de literatura se você não for escrevendo junto. Essa é uma dica fundamental. Vá lendo e escrevendo. Produza, ao longo da sua leitura, um texto que vai crescendo, em que você vai explicando o que você leu, citando as fontes. No final da sua leitura, você vai ter produzido uma revisão bibliográfica. Um texto de várias páginas, que pode ser a introdução da sua, pode ser a apresentação geral da sua monografia já, por exemplo, em que você apresenta o contexto geral daquela área de conhecimento. Outra coisa importante, não leia somente coisas estritas de um assunto. Então, se você, por exemplo, está lendo sobre, eu vou dar um exemplo da minha área, sobre a caatinga, a vegetação da caatinga, você não lê só da caatinga, você lê também sobre áreas semiáridas do mundo. O que se sabe sobre o semiárido no planeta? O que áreas áridas, inclusive, que não são só semiáridas, são áridas e desertos. Leia a literatura geral, tenha uma compreensão sobre o que acontece nas áreas que sofrem seca forte. Então, entendeu? Não fique só fixado. O meu assunto é a caatinga, então eu vou ler só a caatinga de Pernambuco, vou ler só a caatinga de Pernambuco. Não. Estude as áreas secas do mundo, para você ter uma noção geral, porque o que acontece na caatinga acontece em outras áreas. Se o seu trabalho de literatura brasileira sobre Machado de Assis, você leia os outros autores da época dele, qual era o contexto da época dele, o que estava acontecendo na época dele, leia alguma coisa sobre o Segundo Império do Brasil, como era a sociedade brasileira na época do Machado de Assis, na passagem para a República, a Primeira República, a República Velha. Leia alguma coisa sobre aquilo, o contexto, não fica assim, o meu assunto é, né? O objetivo é você fazer uma revisão ampla. Quando você estiver escrevendo a sua versão de toda essa leitura, repare num detalhe importante que às vezes pode passar desapercebido, que é o cuidado com o plágio acidental, que é você achar uma frase boa, achar um trecho importante e copiar aquilo para suas anotações e depois não lembrar que aquilo é uma cópia e você não citar adequadamente. Então, cuidado nessa hora para escrever com as suas próprias palavras. Essa é muito importante. Então, escreva com as suas palavras o que você está lendo. Crie uma explicação sobre o que você leu. Tá? E cite os autores. Cite sempre. Aí você vai estar em condições de poder escolher um assunto específico dentro desse tema geral que você revisou, que você queira realmente contribuir, que vai definir o objetivo da sua pesquisa. Esse objetivo, muitas vezes, você define junto com o seu orientador ou a sua orientadora, né, conversando com outras pessoas da área, mas você só vai ter clareza desse assunto específico depois que você leu, fez a sua revisão bibliográfica. Porque senão, como é que você vai saber o que é que não se sabe, o que é que ainda precisa ser discutido, o que é que ainda precisa ser descoberto, se você não leu o que se sabe até hoje, o que se pesquisou, qual o estado do conhecimento atual. Então você precisa definir, depois da leitura, exatamente qual é o tema, a sua pergunta, né? O seu objetivo, geralmente, qual é o objetivo dos trabalhos? É responder a perguntas. Responder às perguntas precisam ser específicas. Um objetivo bom é um objetivo específico. Um objetivo que permite você ter uma resposta clara a uma pergunta. Ou uma série de perguntas ligadas umas nas outras. Você vai ter uma série de respostas a essas perguntas. Tá? Esses são os seus objetivos. Eles já são específicos, já não podem ser muito grandes. Você não pode ter o objetivo de perguntar qual é
a ecologia da Caatinga, coisas muito grandes, a ecologia da Mata Atlântica, coisas muito grandes, tem que ser uma coisa específica, né? Se as estratégias das espécies de plantas da Caatinga são diferentes das estratégias de plantas de outras áreas semiáridas, coisas específicas, né? Então você pode pensar, isso é muito importante, o pensamento crítico, o pensamento original seu. O que é que você realmente pensa sobre aquilo? O que é que você realmente acredita que é interessante naquele assunto, tá? Então, junto com o diálogo com pessoas que têm mais experiência naquela área, que vão te ajudar a calibrar isso daí. Às vezes, esse objetivo vem na forma de uma hipótese. Uma hipótese é uma forma mais científica de testar uma ideia, né? De apresentar uma ideia, e a chave da hipótese é que a hipótese geralmente é uma afirmação que pode ser falsificada. Ela pode ser comparada com dados e confirmada ou falsificada, tá? Então a hipótese é mais clara, geralmente uma hipótese fortalece o trabalho. Se você tem hipóteses, ao invés de ter perguntas, você tem hipóteses, tá? Suas hipóteses substituem as perguntas normalmente, porque aí você vai ter uma série de hipóteses, no mínimo uma ou mais hipóteses que você vai testar claramente. Essa é uma sequência que eu vejo que funciona muito, faz muita diferença na qualidade do trabalho, se você segue essa sequência de etapas para realmente começar o seu trabalho. Durante o trabalho todo, essa sequência de etapas vai ter consequências, vai melhorar o trabalho todo, se você fez uma revisão, se você definiu as hipóteses objetivos. Se você fez isso no início, você melhora toda a sua formação. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. A gente se vê na próxima dica sobre como escrever bem trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, pesquisas, certo? Um abraço, até a próxima.